Depois das fossas nasais, nós vamos encontrar a faringe. Como eu estava comentando, né, gente? Faringe, também conhecida com o nome de, simplesmente, garganta. Só queria lembrar, moçada, que na faringe eu tenho duas estruturas que a gente já mencionou antes, né? Que são exatamente as tonsilas. Onde as tonsilas, elas são órgãos linfóides. Tradução, gente, órgãos linfóides, exatamente para a produção de leucócitos, para a produção de células de defesa, de leucócitos do grupo dos linfócitos. Sendo que são dois conjuntos de tonsilas, nós temos lá as adenoides. Onde as adenoides, moçada, elas estão localizadas mais em cima da faringe, na região, moçada, lá de nasofaringe, a faringe mais para o lado das fossas nasais. E nós vamos ter as amígdalas, exatamente localizadas na orofaringe, na faringe mais para o lado da boca. E o papel dessas estruturas já foi descrito antes, né? Produção de células de defesa. Comentamos lá que a adenoide trabalha até por volta dos 8 anos de idade. E no adulto não precisa mais de adenoide. Mas as amígdalas trabalham durante a vida inteira. Que é bacana que você mantenha as amígdalas a vida inteira, porque elas ajudam a produzir células de defesa. Entretanto, se você tem lá que a adenoide ela fica muito grande, inchada, como por exemplo numa inflamação, não vai deixar o ar entrar pelas fossas nasais. Se as adenoides elas acabam inchando, elas atrapalham a expiração pelas fossas nasais. Então, melhor tirar as adenoides. Se as amígdalas elas vão inchar, elas vão acabar atrapalhando a passagem tanto de ar quanto de alimento. E aí, no caso, você tirar as amígdalas. O ideal é que você não tire, né? Mas, moçada, se as amígdalas estiverem lá inflamadas, uma amidalite, está muito dolorida, está muito inchada, está dificultando a passagem nessa área, o jeito é exatamente remover essa estrutura. Nós vamos ter, gente, depois da faringe, a laringe. Ora, a faringe, ela é basicamente constituída de músculo, né? Ela vai ser um canal muscular. Enquanto, gente, que a laringe é um canal constituído de cartilagem. Cartilagem, gente, e hialina aqui na conversa. E sobre a laringe, a gente lembra de algumas estruturas relacionadas com a laringe. Nós temos, moçada, a glote. Glote, gente, vai ser a abertura da laringe. Ou seja, quando você pega aqui a laringe, a abertura da laringe nessa região vai ser exatamente chamada de glote. É por onde você vai ter a entrada de ar. E, gente, a glote, ela é regulada por uma válvula. Essa válvula é chamada pelo nome de epiglote. Quando a gente, moçada, fala lá em epiglote, ela é a tampa da glote. Ela é uma válvulazinha que regula a abertura e fechamento da glote. E por que eu preciso regular a abertura e fechamento da glote? Porque eu estava comentando que bem aqui na região de garganta, a gente tanto tem a passagem de alimento que vem da boca, como de ar que vem da boca, das narinas, fossas nasais. Sendo, gente, que quando você vai lá, está comendo, quando você está engolindo alguma coisa, deglutição, se o que você está engolindo passar para a laringe, o meu medo é que água ou alimento cause obstrução da laringe ou da traqueia e com isso, moçada, não passar. E se não passar, você vai morrer asfixiado. O resultado, quando você está deglutindo, quando você está engolindo a água, quando você está engolindo alimento, eu não quero que ele venha para a laringe. Se ele entrar na laringe, obstruir a laringe, bloquear a passagem de ar, asfixia, caixão em vela preta para você. E é por isso que, durante a deglutição, quando você está lá engolindo o alimento, a gente vai ter que a epiglote, ela vai fechar. Então a brincadeira é a seguinte, durante a respiração, lá, por ocasião da respiração, a epiglote, ela abre. Uma vez que a epiglote, ela abre, consequentemente, o ar, ele passa para a laringe, exatamente como eu quero que aconteça. Entretanto, gente, durante a deglutição,
Ora, gente, o que acontece é que a epiglote, ela fecha. Uma vez, moçada, que a epiglote, ela fecha, automaticamente, água, automaticamente, alimento, eles não podem passar para a laringe, e se eles não passam para a laringe, eles vão passar para o esôfago, que é exatamente o que eu quero que aconteça, é exatamente para onde eu quero que água e alimento vão, né? Então, quando você está lá engolindo alguma coisa, a gente vai fechar essa área. Uma vez que eu fecho essa área, água e alimento não podem passar para a laringe. Como água e alimento não podem passar para a laringe, água e alimento passarão para o esôfago, exatamente, que é o que nos interessa aqui nesse caso. Inclusive, se por algum motivo a epiglote não fecha direito, problemas, né, moçada? Se a epiglote não fechar direito, água ou alimento, ela vai acabar passando para a laringe, causa obstrução da laringe e a pessoa pode morrer asfixiada, né? Inclusive existe um reflexo, que é o reflexo de tosse. Você tosse, porque quando você tosse, você expulsa o ar dos pulmões e empurra, seja lá quem está te engasgando para fora. Então ajuda a pegar isso aqui que está lá obstruindo a laringe, te deixando engasgado e acaba botando isso aqui para fora. Inclusive, a gente aproveita aqui para fazer um parênteses e conversar um pouquinho melhor a respeito lá de deglutição e de engasgamento aqui nesse caso. Uma vez, moçada, que o alimento, que a água estejam localizados bem aqui na região de faringe, na verdade, moçada, essa água, esse alimento, deixa eu dar aqui uma limpeza no desenho, essa água, esse alimento, localizados na região de faringe, na verdade, eles poderiam seguir 3 possíveis caminhos, né? Beleza. Água, alimento na faringe. 3 possíveis caminhos. Caminho número 1. Água ou alimento poderia sair pelas fossas nasais. O que não deve ser muito legal, né? Você comendo e a água e a comida saindo pelo seu nariz. Água ou alimento pode entrar na laringe e te matar asfixiado, o que deve ser menos legal ainda. Ou então água e alimento passam para o esôfago, que é o que eu quero que aconteça. O resultado, quando água e alimento estão localizados nessa área, dos 3 possíveis caminhos, sair pelas fossas nasais, entrar na laringe e te matar asfixiado, ou passar para o esôfago, desses 3 caminhos eu tenho que fechar 2. Eu vou ter que fechar aqui, vou ter que fechar aqui, para garantir que o alimento vá obrigatoriamente para o esôfago. Daí, quando a gente trabalha com o chamado reflexo da deglutição, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas quando você está deglutição. Tudo bem, tá? Deglutição, um nome mais elegante, né? Um nome, moçada, mais popular, engolir, né? Então, a deglutição lá, engolir água, engolir alimento, beleza? Algumas coisinhas que a gente vai ter que estar fazendo. Uma vez, moçada, que você vai estar deglutindo água e alimento, número 1, né? A gente chama, moçada, o céu da boca de palato, né? Então aqui no meu desenho idiota, aqui em cima as fossas nasais, aqui embaixo a boca, e essa região que está marcada de vermelho é o palato, né? Palato, céu da boca. A parte da frente do palato, mais ou menos, gente, essa região que eu estou riscando, ela é constituída de osso, né? Você pode, inclusive, encostar a língua no céu da boca, é durinho. A gente chama de palato duro, que é feito de osso. Mas, gente, a parte lá de trás do palato, ela não é feita de osso, ela é feita de músculo. Ela chama, moçada, palato mole. E no final do palato mole, você tem, gente, um bilingue belozinho, você tem lá um bilotinho, que é exatamente o que o pessoal chama às vezes de campainha, que é a úvula, né? Lá na goela, um clássico lá dos desenhos animados, quando desenha a boca lá aberta, lá no final da boca, você tem uma paradinha desse jeito, né? Você tem um bilotinho, a campainha, a úvula. Para que serve isso? Ora, para que serve isso? Durante, moçada, a deglutição de água ou alimento, o que acontece é que o palato mole, a parte da frente, palato duro é de osso, não tem como mexer não. Mas a parte de trás, o palato mole, que é de músculo, e a úvula, a campainha, sobem. E, moçada, no que eles sobem, eles vão fechar as coanas.
Ô Landim, o que é que vão ser coanas? Não tinha usado esse nome ainda com vocês, mas as coanas são a fronteira entre as fossas nasais e a faringe. Então, são lá a passagem entre fossas nasais e faringe. Ou seja, o espacinho, o buraquinho pelo qual fossas nasais e faringe se comunicam, recebe o nome de coanas. Então, quando você está lá engolindo, palato mole e úvula sobem, vão lá fechar as coanas. Uma vez que fecha as coanas, fecham essa área de cá, e uma vez que fecha essa área de cá, água, alimento, não tem como sair pelo nariz. Ótimo. Ao mesmo tempo em que isso aí vai acontecer, nós vamos ter que a epiglote, ela desce. No que a epiglote, ela desce, ela então vai fechar a glote. Estava comentando, né, moçada, que a glote, a abertura da laringe. Então, nesse caso, a epiglote, ela vai lá, desce, fecha essa área, ela vai fechar a abertura da laringe e água e alimento não podem passar lá para o inteiro da laringe. Só sobra, então, um caminho possível, água e alimento vão passar para o canal do esôfago. Exatamente do jeito que eu quero. Então, quando isso aqui acontece, água e alimento, só tem um caminho para seguir, eles vão lá passar para o esôfago. O nome disso, deglutição. Como eu estava dizendo, se você fizer isso aqui tudo bonitinho, do jeito que deve ser, você vai ter que água e alimento passem para o esôfago. Entretanto, se a epiglote não fecha direito, se ela não fecha a glote, água ou alimento podem acabar passando para a laringe, e aí, moçada, você vai acabar engasgando. Onde o engasgamento é exatamente a presença de alguma partícula sólida ou líquida obstruindo as vias aéreas inferiores. Quando a gente fala, né, em vias aéreas inferiores, particularmente, moçada, a obstrução de laringe, a obstrução de traqueia. Quando você vai lá obstruir laringe, traqueia, o resultado é que não passa ar e, com isso, pode acabar levando a um quadro de asfixia. Ô Landim, por que às vezes a gente se engasga? Eita, moçada, várias causas, né? Número 1, você de repente está comendo rápido demais. Se você, morto de fome, está comendo rápido demais, às vezes não dá tempo de a epiglote fechar e uma parte da água da comida acabam passando lá para a laringe. Ou seja, já vai engasgar. Às vezes você está falando e comendo ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, a epiglote não fecha como tem que fechar, vai passar o alimento para a laringe, vai se engasgar. Álcool atrapalha o fechamento da epiglote. O álcool, ele inibe o reflexo da deglutição. Não vou dizer que inibe completamente, mas ele diminui o reflexo da deglutição, de maneira que a epiglote, ela fecha a glote mais devagar, e às vezes não dá tempo de fechar a glote, alguma coisa passa para a laringe e você vai engasgar e pode acabar asfixiando. Daí, para que você desengasgue, para que haja lá o desengasgamento, ora, moçada, a gente tem um truque natural, né? Estava comentando lá que esse truque natural para o desengasgamento diz respeito lá à tosse. A ideia da tosse é você pegar o ar do pulmão e forçar o ar do pulmão para fora. No que o ar do pulmão é forçado para fora, você vai forçar o ar do pulmão para fora até que o ar empurra, seja lá o que está te engasgando, e com isso desengasga. Entretanto, gente, às vezes, seja lá o que está engasgando você, está muito travado na região lá de laringe, de traqueia. E o resultado é que você tosse, e não desengasga, e você começa a ter falta de ar, asfixia, pode até morrer. Se alguém estiver passando por uma situação dessas, tá na hora de dar uma ajudinha, né? Tá na hora de ajudar o cara a desengasgar. Primeira coisa que você pode fazer para ajudar o cara a desengasgar, né? Pega a sua mão e taque a mão nos peitos do cidadão, sem dó nem piedade, né? Vai lá, uma boa batidinha às vezes nas costas, seja lá o que estava engasgando, destrava, e aí quando destrava o cara tosse, bota para fora. Entretanto, às vezes, você está lá batendo nas costas do cidadão, sua mão já está doendo de tanto bater, você não desengasgou o cara ainda, o cara está ficando quase roxo já, asfixiando, talvez seja bom você apelar para uma manobra de primeiros socorros, chamada de manobra de Heimlich.
onde a manobra de Heimlich, adoro esse nome, Heimlich, a manobra de Heimlich, ela vai exatamente ser a manobra de desengasgamento. Claro que os vestibulares, a não ser os mais maluquinhos, né, não vão perguntar o nome da manobra, mas a ideia por trás dela é bem interessante, né? Uma vez, moçada, que a pessoa esteja se engasgando, você vai mandar a pessoa levantar os braços e você vai abraçar a pessoa por trás, né? Começou a esculhambação. Você vai passar a pessoa por trás, nada de pinar, olha o assédio, viu? Olha o assédio. Então o cara está engasgando, manda ele levantar os braços, vai lá abraçar por trás e você vai procurar o osso externo do peito, que é exatamente o osso que liga as costelas aqui na frente. Né? Você vai procurar a parte mais baixa do externo. Ei, gente, nem aqui não, hein? Olha o assédio, cuidado. Externo, você vai lá, pega o externo, procura a parte mais baixa do externo, conta mais ou menos 2 dedos e posiciona lá abaixo do externo. A propósito, hein? Rápido, porque o cara tá morrendo. Não é para fazer lesado, que nem eu tô fazendo, não. Contou 2 dedos lá abaixo do externo, você vai pegar a sua outra mão, punho fechado, né? O ideal em ângulo de 45 graus, ou seja, olha para minha mão, nem é assim, nem é assim. Nem é desse jeito, nem é desse jeito. Pra você colocar ela em ângulo de mais ou menos 45 graus, de maneira que o polegar ele vai ser posicionado no ponto que você marcou. Então, braços para cima, abraça por trás, osso externo, vai até o final 2 dedos, punho fechado, alinhando lá, em ângulo lá de 45 graus. E do jeito que agora está a minha mão, o meu polegar está exatamente embaixo do meu diafragma. Isso quer dizer que se eu começar a empurrar para cima e para trás, não quer empurrar para cima e para trás, a mão empurra o diafragma empurra o ar do pulmão sai com muita força e com isso empurra, seja lá o que está engasgando o cara para fora. Braços para cima, abraça por trás, osso externo, mais ou menos 2 dedos, punho fechado em ângulo de 45 graus, começa a empurrar para cima e para trás com força, tá, gente? Com força. Nesse caso lá, com força, a mão empurra o diafragma empurra o ar do pulmão sai e desengasga você. Inclusive, quando você sofre a manobra de Heimlich, né? Quando alguém faz a manobra de Heimlich em você fica com falta de ar, é uma sensação parecida com levar uma bolada na boca do estômago. Todo mundo, quando era moleque, quando era pivete, brincando de bola, já levou uma bolada bem na boca do estômago, né? Essa região aqui, a boca do estômago. Gente, essa região da boca do estômago é exatamente onde você tem o diafragma. É bem onde está o diafragma. O que quer dizer? Que quando você leva uma bolada na boca do estômago, a bola bate no diafragma. E aí o efeito é semelhante ao da manobra de Heimlich, né? Porque quando a bola bate no diafragma, empurra o diafragma empurra o pulmão e esvazia todo o ar do pulmão. No que esvazia todo o ar do pulmão, não tem mais nenhum ar no pulmão, você fica falta de ar. Então aquela falta de ar dá porrada na boca do estômago, a bola bate no diafragma, o diafragma empurra o ar do pulmão para fora, o pulmão é todo esvaziado. Uma vez que o pulmão não vai ter nada de ar, você fica com aquela sensação de falta de ar. E a manobra de Heimlich simula isso. A manobra de Heimlich simula a bolada na boca do estômago, bolada, nesse caso lá, empurra o diafragma, empurra o ar para você desengasgar. Se, gente, for uma pessoa muito grande, né, uma pessoa lá mais gordinha, uma pessoa, por exemplo, lá que você não aguenta, às vezes inclusive a pessoa desmaia, você não vai conseguir levantar ela para fazer a manobra de Heimlich, né? Então, se o cara está deitado, deixa ele deitado, vira ele de barriga para cima e pode começar a bater na boca do estômago, né? Procura lá o osso externo, 2 dedos embaixo e pode começar a bater porrada mesmo, dar cascudo, pá, 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 nessa área. Mesmo esquema, bater no diafragma, empurra o ar do pulmão para fora, exatamente para que você desengasgue lá o cidadão. Então, para desengasgar, manobra de Heimlich, o nome da manobra de primeiros socorros. Um outro importante componente da laringe para lembrar são as cordas vocais. Cordas ou pregas vocais. Na verdade, moçada, elas não são cordas, elas são membranas localizadas exatamente na região da laringe com papel de fonação. Quando o ar passa entre elas, elas vibram e, gente, essas vibrações vão gerar sons. Ou seja, fonação, a produção de sons. Então, claro que as cordas vocais fundamentais à fala, né, elas estão localizadas exatamente aí na estrutura da laringe.